A gente ensina, 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 e lá vem a pessoa com as mesmas perguntas, apesar de tudo que foi explicado. E eu não estou falando de mim, eu estou falando do apóstolo Paulo, na sua luta para ensinar a verdade para aquelas pessoas que insistiam em perguntas erradas para tentar se justificar na sua má conduta. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando juntos a carta de Paulo, Paulo apóstolo, à comunidade de Roma, carta de Paulo aos Romanos. E estamos aqui no capítulo 6, agora na porção final desse capítulo, para seguirmos esse raciocínio de Paulo, que está explicando o absurdo que é a ideia de que se alguém não é obrigado a cumprir a lei de Moisés, então essa pessoa teria a possibilidade de fazer tudo de errado que quisesse. Paulo está explicando que isso não é um raciocínio claro, isso não é um raciocínio minimamente coerente. E nós estamos acompanhando o apóstolo Paulo nessa ótima explicação, que é um dos fundamentos do nosso entendimento sobre fé e salvação. Vamos orar? Vamos então. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos concede a possibilidade de lermos essa carta e de termos entendimento. Obrigado por todas as pessoas que se empenharam para traduzir a Bíblia Sagrada para o nosso idioma e que se empenharam e se empenham ainda em nos ajudar a compreender o texto sagrado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Concorde. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, e agora estamos a partir do verso 15. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Paulo vem até aqui explicando já isso, mas ele sabe que essas pessoas, assim como hoje, elas insistem no argumento errado. Eu já expliquei para você, pelas Escrituras Sagradas, que nós não somos seguidores de Moisés, nós somos seguidores de Cristo. Nós não somos aqueles que buscam o cumprimento da lei de Moisés, mas seguimos os ensinamentos de Cristo. A lei de Moisés foi importantíssima para levar uma nação que era um bando de escravos no Egito a se tornar o exército de Deus, a se tornar o povo de Deus, que se preparou para a chegada do Messias e foram então os primeiros evangelistas do mundo antigo. E essa lei, ela foi concluída por Cristo, ela foi completamente cumprida na cruz do Calvário. E aí a Bíblia explica que ela não é para a igreja. E aí vem aquelas pessoas que são apaixonadas por alguns mandamentos. Por exemplo, tem um grupo de cristãos que são apaixonados pelos 10 mandamentos e acham que ali eles encontram vida. E eles não entendem que nós não vivemos pelos 10 mandamentos, vivemos pela fé em Cristo. E aí um desses me disse, então eu vou sair matando porque não tem mais o mandamento não matarás? E eu respondi, você nunca leu no Novo Testamento que aquele que odeia o seu irmão já é homicida? Ora, a gente não mata não é porque a gente não é obrigado aos 10 mandamentos, mas é porque nós seguimos a Cristo. Por isso, nem deve passar pela nossa cabeça a ideia de odiar uma outra pessoa. Assim como, por exemplo, lá fala nos 10 mandamentos, né? Não cobiçar a mulher do outro, mas Jesus falou, olha, simplesmente, né, pensar já é errado, olhar para a mulher ali com desejo impuro. Não cometa adultério, mas já olhou, está errado. Né? O roubo, né? Tem gente que pensa no furto só como ir lá e tirar alguma coisa de alguém, mas e aí? E a cobiça dos olhos, que o Novo Testamento explica, não está vendo? Não é por causa dos 10 mandamentos. A gente segue a Cristo, que é muito superior, é muito elevado. E aliás, muita gente nem se toca. Quando Jesus falou dos 2 grandes mandamentos, você já percebeu que um deles não está nos 10 mandamentos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou que é um dos 2 maiores mandamentos. Não está nos 10 mandamentos. Está num outro mandamento lá em Levítico. Aí tem os outros que são apaixonados, por exemplo, pela lei do dízimo. Tanto aqueles que ganham muito dinheiro com isso, quanto aqueles que têm a ilusão de que conquistam a salvação por pagar dinheiro. E aí ficam furiosos quando descobrem que a Bíblia Sagrada explica isso, eu apresentei já num vídeo contra o dízimo, que na verdade isso não é para a igreja. Na igreja nós damos de coração. E aí para essa pessoa dói. Por quê? Porque era mais fácil dar 10% por obrigação do que dar alguma coisa de coração. E Paulo está lidando com isso aqui. Com essa gente que vem com essas objeções. Que vem, mas Paulo, você vem aí com esse evangelho da graça, então isso aqui é
é um negacionismo total, então nada é obrigado, pode tudo, então a gente tem que sair agora pecando. E Paulo está explicando, olha, não é isso que eu falei, não é isso que os outros apóstolos falaram, não é isso que Cristo falou, e não é isso que está mostrado desde o princípio nas Escrituras. De maneira nenhuma. Vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para obedecer esse alguém como escravos, vocês se tornam escravos de quem vocês obedecem? Paulo agora vai retomar o que no começo do capítulo ele falou sobre escravidão e sobre domínio, que eu chamei sua atenção no vídeo anterior. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Ele está perguntando. Vocês escolhem obedecer a alguém e aí se tornam escravos, ok? Qual é a escolha de vocês? Vocês escolhem obedecer ao pecado para ir para a morte? Porque o argumento aí que pode tudo é isso. É obedecer o pecado, então é se tornar escravo do pecado. E, portanto, ter a morte? Ou escolher a obediência que leva à justiça? E a obediência aqui, veja que ele não falou obediência à lei. Ele não falou cumprir mandamentos da lei de Moisés. Porque Paulo já vem discorrendo que a salvação é pela fé e não pela lei. Aliás, em Gálatas, ele retoma esse ponto aqui e expande nos capítulos de Gálatas em detalhes, né, como que é impossível se salvar pelo cumprimento da lei, porque ninguém consegue cumprir toda a lei, e a lei tem uma regra, tem uma lei dentro da lei. Quem não cumprir todos os mandamentos é maldito e está condenado. Aí a pessoa descumpriu uma vez na vida, é maldito e é condenado. E a graça? A graça não é assim. A graça é abundante. Ela nos transforma, a gente anda por uma vida nova, mas se nós cairmos, tropeçarmos e cometermos um pecado, nós temos um advogado que é Cristo. E nós podemos buscar a Cristo, buscar o perdão por arrependimento e sermos perdoados e seguirmos. Então é diferente da lei. Gálatas explica muito bem isso. Você já deve ter visto a série, está aqui no canal, onde eu já apresentei todos os capítulos de Gálatas explicados. Então ele fala, tem uma escolha. Qual escravidão que você quer? Escravo do pecado ou escravo da obediência? O pecado leva à morte, a obediência leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, vocês já foram escravos do pecado. Passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Então a diferença aí vai aparecendo, né? A obediência à lei ela é exterior. Veja o exemplo que eu falei, né, do matar. A pessoa está lá na obediência à lei, cheia de ódio pelo outro. Mas não mata porque a lei proíbe e aí tem consequências, né? Tem a pena para o assassino. Paulo fala aqui, vocês estão obedecendo de coração a forma de ensino que foi transmitida. Porque na graça, a gente é ensinado a não odiar. A gente é ensinado a mais do que isso, a ter ações concretas pelo bem daquele que se considera nosso inimigo. Bem verdade que isso já estava explicado lá dentro da lei, é o pessoal que não quer lei. Porque na lei dizia, se você encontrar o seu inimigo no campo, lidando lá com a carga, um animal caído pelo peso da carga, vai lá e ajuda. Se você encontrar o animal do seu inimigo vagando pelo campo, você pega esse animal e leva para essa pessoa. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Quando Paulo traz essa linguagem, né, escravidão, liberdade, escravo desse, escravo daquele, ele está dizendo o seguinte, olha, isso aqui eu estou usando essa linguagem porque vocês não conseguem compreender coisas melhores, vocês são muito limitados. Então eu tenho que explicar de um jeito que vocês entendam. Assim como vocês ofereceram os membros do corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, olha só, maldade que leva à maldade, olha que interessante isso. Nós precisamos estar atentos que praticar o mal é uma queda livre. Não é um passo para baixo. É um passo para o abismo em queda livre. A maldade leva à maldade, portanto a nova maldade leva a outra maldade. Então assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Escolham quem vocês vão servir. Sirvam à justiça. E a justiça leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. É essa a ideia, eu já lhe apresentei no vídeo anterior, né? De muita gente desde a época de Paulo, desde muito antes disso e até os dias de hoje, que acha que viver com Deus, viver a vida de fé, é uma escravidão. E viver imerso no pecado é que é ser livre.
Ah, eu estou livre. Né? A gente vê isso hoje em dia em pessoas que abandonam o caminho do Senhor. Nós vemos aí, né, tem uma onda aí de artistas que já foram chamados artistas gospel. Nós não sabemos se essas pessoas realmente tinham uma relação com Cristo ou não, isso aí é elas com Deus, mas elas tinham uma prática exterior, pelo menos. E aí, quando elas saem do meio cristão, elas saem realmente para o abandono dos caminhos de santidade, e aí vai muito para a questão da sexualidade, né? Querem causar escândalo para chamar atenção, exibição dos próprios corpos, às vezes uma linguagem vulgar. E aí parece que agora, né? Não, agora estou livre. Tá mesmo. Não é o que a gente está vendo aqui. O que a gente vê é que essas pessoas trocaram. Elas se achavam escravas, né? Trocaram a ideia de servir à justiça, de servir ao bem, servir a Deus, por agora ser escravo, preso, com as mãos amarradas ao pecado. Adotaram um estilo de vida de escravidão ao pecado. E aí, estamos livres da justiça para ser escravo do pecado. Aí alguém pode dizer assim, tá, mas é escravo, qual é a diferença? É que a escravidão do pecado leva à morte. E a escravidão da justiça leva à santidade. Então são dois finais muito diferentes que eu acho que vale a pena considerar. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? Que Paulo está falando com as pessoas que vieram de uma vida de pecado e abraçaram a Cristo. Tá bom, vocês eram escravos do pecado e livres da justiça. Qual foi o fruto que vocês escolheram dessa vida que vocês tinham, que agora vocês têm até vergonha? Aqui já está respondendo na pergunta, né? O fim delas é a morte. É isso, o salário do pecado é a morte. A pessoa sabe, nós sabemos, que o pecado é vergonhoso. Como que alguém pode cogitar estar em Cristo, ser nova criatura, e aí porque não tem a imposição da lei de Moisés, como que alguém pode cogitar abraçar coisas que nós sabemos que são vergonhosas? Como é que um homem de Deus pode cogitar a ideia de que se ele não fosse obrigado a manter pela lei, a manter a fidelidade, ele então iria correndo para um prostíbulo? Que absurdo é esse? Cadê o amor? O amor pela esposa, pelos filhos, o amor a Deus, o amor a si mesmo, para não se entregar a essa desgraça, a essa degradação, que é vergonhosa. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês escolhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Então, já que estamos falando em escravidão, Paulo falou aqui antes, olha, eu estou usando essa linguagem aqui, ele fala no verso 19, né? Eu estou falando isso em termos humanos por causa das limitações humanas. Então vamos usar essa linguagem aqui de escravidão, liberdade, tá bom. Então, escravos de Deus agora. Colhem o quê? Colhem um fruto que leva à vida eterna, leva à santidade, leva à vida eterna. Escravo do pecado é um fruto que leva o quê? A morte, a vergonha, a desgraça. Aqui Paulo agora apresenta uma das frases que ela realmente tem um impacto na história da cristandade. E o entendimento dessa frase aqui é fundamental. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Esse é o pagamento pelo pecado. A morte, ele está falando aqui, a morte não é só a morte física desse corpo. Ele está falando da segunda morte, que nós lemos lá em Apocalipse, né? Que é a condenação eterna. O salário do pecado é a morte. Mas o dom vamos lembrar que quer dizer presente, tá? Então eu vou até ler como se fosse presente. O presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que esse presente é gratuito. A gente não compra esse presente com 10%. A gente não compra esse presente com 10 mandamentos. A gente não compra esse presente cumprindo norma disso ou daquilo, ou fazendo boas ações, ou servindo boas causas. Ele é gratuito. A gente recebe ele por fé. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor, a palavra Senhor, né, ela é usada para aquele que tem autoridade sobre alguém. Inclusive, por exemplo, o dono de escravos. Paulo usa aqui a fórmula, né, Cristo Jesus, nós estamos acostumados a usar Jesus Cristo, lembrando que Jesus é nome e Cristo é título.
Essa palavra quer dizer o Messias, aquele sobre quem se derramou o óleo, o escolhido para ser o Salvador do mundo. Então, revisando aqui esse finalzinho, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois de ler isso aqui, de meditar sobre isso aqui, como que alguém pode ter vontade de querer de novo abraçar a velha vida do pecado, simplesmente porque descobriu que a lei do Antigo Testamento não é para a igreja. Para a igreja é algo muito superior e muito mais nobre. É a obediência a Deus em amor. É o procurar fazer o melhor de si mesmo. E trazendo aqui para algumas expressões mais do dia a dia de hoje, né? É tentar ser a melhor versão que nós conseguimos ser de nós mesmos, mas não pelo poder próprio, porque a gente não consegue, mas sim pelo ímpeto do Espírito Santo soprado em nós. Então não faz sentido querer abraçar a velha vida do pecado, porque nós não somos obrigados a seguir a lei de Moisés. Muito pelo contrário. Porque nós estamos debaixo da graça. É por isso que nós não queremos mais ser escravos do pecado. Até a próxima.